Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a, se não me engano, 14ª reunião Zoom do Grupo de Iniciação Científica, 18 de setembro, 20 horas, domingo. Bem, acho que a última reunião foi há quase um mês, né? Nós demos bastante tempo para vocês fazerem duas tarefas, né? Uma, digamos, de pesquisa e outra prática, né? Sim, surgiu um vídeo aí no grupo de WhatsApp sobre um galão pressurizado e um animal próximo. Se colocaram isso de forma por brincadeira, foi uma brincadeira de mau gosto. Foi da mesma maneira que não queremos que nenhum de vocês se machuque com um artefato pressurizado. Também não queremos que nenhum animal se machuque, né? Então, se alguém colocou isso de forma inadvertida, estou certo que já está arrependido e não vai voltar a fazer esse tipo de brincadeira, né? Certamente alguém fez essa brincadeira de mau gosto, não foi aqui do grupo, né? Mas alguém do grupo compartilhou esse tipo de atitude, né? Altamente reprovável, porque não, você sabe que um artefato pressurizado explodindo pode lançar partículas que podem danificar a vida de uma pessoa, de um animal, de uma ave que seja, ou mesmo de um bem imóvel, né? De um veículo, de uma casa, de uma vidraça, de um telhado, né? Então, a segurança, quando insistimos que ela seja em primeiro lugar, é segurança de modo geral, né? Para que não se danifique nenhum bem móvel ou imóvel, ou muito menos uma pessoa, né? Tá bom? Então, fiquem atentos para não compartilhar coisas desagradáveis e irresponsáveis, né? Tá? Então, nessa última tarefa, acho que foi tarefa 40 e 41, se não estou enganado, foi dada a 40, e aí foi dito, não, mas tem que fazer a 41 primeiro, porque a 41 era leia, acho que 5 artigos ou alguns vídeos, onde se investigou e registrou as resistências, né, destas garrafas PET à pressurização, né? Embora vocês tenham lido ali, né, é claro que vocês são espertos o suficiente para não acreditar muito naquilo, né? Pois você pode estar usando uma garrafa que já sofreu impactos, insolação, né? Sei lá, caiu no chão, com água, sei lá o quê, né? Então, cada garrafa tem seu limite de pressurização, a rigor, cada garrafa, né? Tudo bem, pode ter algumas ideias de limites superiores de pressurização em função destes testes feitos por essas pessoas, nesses artigos, nesses vídeos, com as garrafas deles, né? A minha é da Coca-Cola também. Ok, isso passa a ser um parâmetro orientador. Se ele fez a Coca-Cola, eu estou usando a Coca-Cola, o mesmo volume, acho que o limite da minha é parecido com a dele. Não é seguro que é o mesmo, porque as garrafas são feitas em diferentes empresas, em diferentes lotes, né? E, de repente, uma pequena variação na massa do tubinho que vai gerar a garrafa influencia na resistência. Então, e tem muitos tipos, né, de garrafas que vão ser usadas para diferentes tipos de refrigerante, que tem diferentes níveis de gaseificação, digamos assim, e que, portanto, são construídas para diferentes pressões. Então, o que importa mesmo é o limite. O que importa mesmo é o limite da sua garrafa, do seu foguete, né? Ah, mas eu estou usando duas garrafas. Bem, você fez o teste numa, a outra não, nada garante que o limite da outra é igualzinho ao da primeira, né? Pois, como eu disse, diferentes fabricantes, diferentes lotes e diferentes tempos de vida da garrafa, né?
Não sei se está escrito lá quando que ela foi fabricada, né? Acho que não está escrito, né? Entendeu? Então tem qualidades. Mas, enfim, são parâmetros norteadores, né? Por isso que vocês leram lá, né? Alguns links, artigos que eu citei, e acho que mandei vocês pesquisarem mais 5, né? Diferentes lugares onde esse assunto foi estudado, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses parâmetros? Alguém chegou a fazer algum teste, né, com a sua garrafa, ou com as suas garrafas? Por gentileza, parece que a Ana está aqui com a mãozinha levantada. Pode falar, Oi, Ana. boa noite. Boa É, noite. eu gostaria de perguntar se alguém sabe o porquê ou tem alguma hipótese de como garrafas bem pequenas, de menos até de 1 litro, conseguem aguentar tanta pressão. Porque isso foi algo que eu percebi ao longo das pesquisas, né? Que eu assisti vários vídeos e li alguns artigos. E eu gostaria de saber, porque eu fiquei com essa dúvida, porque eu imagino como ela é menor, ela aguentaria teria um alcance menor de pressão. Mas isso não é o que acontece nos testes. Aí eu gostaria de saber se alguém tem alguma hipótese. Ô, Ana, eu não tenho certeza se eu sei a resposta exata, mas se você colocar na balança a garrafa de 500 mililitros e uma de 2 litros, e elas tiverem a mesma massa, pode acreditar que a de maior volume tem uma parede mais fina. É ou não é? Se elas tiverem a mesma massa. Não é? Não Certo. sei. Teria que colocar na balança. Porque essa que eu mandei fazer, né? O fabricante me perguntou que massa eu queria usar na garrafa de 500 mililitros que eu mandei fazer. Eu fiquei surpreso, achei que era um padrão. Ele falou, não, tem tantas gramas ou tantas gramas. O tubinho que dá origem à garrafa, segundo ele, segundo esse fabricante, ele tinha a opção de comprar, né, o taruguinho, digamos assim, né, que vai ser inflado e dar origem à garrafa, com 2 massas. Aí eu falei, coloca a massa maior. Então, a nossa garrafinha pequena, ela é bem resistente. Eu não testei a pressão, mas ela é dura toda a vida. Você nem consegue cortar facilmente. Mas um Hum, ponto seria esse: elas têm a mesma massa e você inflar ela para ficar uma garrafa de 2 litros, certamente a parede é menor, né? E, faz consequentemente, vai sentido. aguentar A menos espessura pressão. do Mas não plástico. sei se outros têm outras explicações. Sim, É, sim. Canali, só para segunda a sua garrafa, o professor Patrick Martins, ele já fez um teste. Se eu não me engano, fica entre 120 e 140 PSI, a resistência da sua garrafa PET 500 ml. É, e também, só para complementar o que o professor João Canali falou, você também estava perguntando, né, por que as garrafas pequenininhas, né? Porque como elas aguentam tanta pressão, você está falando com relação a, por exemplo, a um pneu de carro. Pneu de carro você sabe que tem, sei lá, 4 vezes o que você coloca dentro do seu foguete, às vezes, né? 4 vezes menos. Fica ali na volta de 35 PSI e você às vezes coloca 90 PSI, 100 PSI dentro da garrafa. Também tem a ver com isso, a sua dúvida? Na verdade, eu estava pensando mais em relação às outras garrafas de 2 litros, por exemplo. Ah, sim. Então deve ter mais a ver com o que o professor João Canali falou. No caso, o Mas PET, esse ele é um tem. ponto interessante também, que eu não tinha parado para pensar de como a gente coloca 35 PSI no pneu do carro e ele fica tão duro e a gente tira a garrafa com 80 PSI. Sim, é. Quando você para, a gente não tem um parâmetro de comparação. Você só olha ali o que está acontecendo na sua base quando você está pressurizando. Mas você não pensa que a pressão que você está colocando ali, às vezes, de 3 a 4 vezes a pressão que está no pneu de um carro. E aí, quando Sim. você pensa assim, você diz: caramba, olha a pressão que eu estou operando o meu foguete, né? Às vezes tem os foguetes de garrafa PET retornável chegam a regime de trabalho de 200 PSI. E aí, enfim, né? Você vê, é uma Ok. pressão absurda.
Vamos ver que o Matheus está com a mãozinha levantada, embora esteja sem a câmera. Quer falar alguma Tá. coisa, Matheus? Obrigada. Tá dando para me ouvir bem? Ouvir sim, ver não. É que eu tô usando a câmera do celular. Isso também pode ter a ver com... é, também não tenho 100% de certeza do que eu tô falando aqui, mas enfim. Também pode ter a ver com o fato de a área interna da das garrafas menores ser menor e por isso com uma área menor a pressão suportada é maior, porque a gente pode calcular a pressão como força sobre área e com uma área menor a gente tem uma pressão maior. Sim, mas depende da espessura da parede, Matheus, né? O carro pode ser menor, mas ter uma espessura de parede, né, muito maior, né? É o que eu falei, né? Com a mesma massa, você pode fazer uma garrafa de 500 mililitros, 1 litro, 2 litros, não sei. Acho que pode ser assim, entendeu? Mas vai ficando cada vez mais fina, né? Entendeu? Se eu pegar a garrafa de 500 mililitros que eu fiz, eu percebo que ela é mais dura, mesmo sem inflar nada. Ela é mais dura do que eu pegar uma garrafa de 2 litros e aperta, ela é molinha, entendeu? Ok, vamos ouvir a Nicole, que está com a mãozinha levantada. Só uma correção, Canali. Ele falou, cuidado, Matheus, que você falou o seguinte, como é força, como a área de contato é menor, na verdade, para a mesma pressão, a força interna da garrafa, ela é menor também, tá? Porque a pressão é força sobre área. Então, quanto menor a área, menor a força, que isso é o que importa, é a força que o gás está exercendo sobre as paredes, tá? É só para você não confundir essa questão entre pressão e área, porque você falou o inverso. Quanto menor a área, maior a força aplicada. E é o contrário, tá? Quanto menor a área, para uma pressão, menor a força aplicada. Tá bom? Entendi, professor. Obrigado. Nicole, quer falar alguma coisa? Não, eu só queria complementar o que a moça falou anteriormente, porque eu até especifiquei no meu relatório que eu fiquei bem surpresa que, por exemplo, eu uso a garrafa de 500 ml da Sprite, 500 ml e 510, e ela chegou a 110 PSI, e nem quando eu tô, por exemplo, treinando para Mobfog, eu uso a pressurização por bomba, garrafas de 1 litro, 1,5 litro, eu não consigo chegar nessa pressão. Então, eu realmente fiquei surpresa com essa pressão tão alta. E quando eu, assim, vendo os vídeos, né, eu associei muito ao tempo de vida dela também. Não sei se está certo, mas foi uma associação minha. Porque na que eu testei, eu tinha recém tirado o líquido dela, então ela estava, vamos dizer, entre aspas, nova. Então, eu associei muito a isso, a esse tempo de vida dela, essa pressão alta ser por ela estar nova, digamos assim. A rigor, a gente só poderia comparar dados de garrafas novinhas, recém-saída da Sim, fábrica. E novinha, novinha, só a que nós mandamos fazer. Nunca foi sim, usada. sim, Todas que vocês sim, usam, vocês pegaram em algum lugar, né? Ou seja, está sendo reaproveitada. E aí não se sabe a história de vida dela, né? Então, é sim, sempre um perigo. Por isso que eu estou falando, que não tem como comparar muito uma garrafa com a outra, porque sua fabricação é outra, o processo é outro, a empresa que fabricou é outra, e assim por diante. Henrique Assis, quer complementar? Não, eu só ia falar sobre o comentário ali do Matheus, se não me engano, do coleguinha que tinha falado da pressão, mas já que eu estou falando aqui, eu tenho uma dúvida, assim. Quando eu vi o artigo, eu não comentei isso no meu relatório, mas quando eu vi o artigo, a pressão ali, ela ficava por volta de 150, 175 PSI. Aí eu coloquei um vídeo, aí o carinha lá, o Letra J, que ele faz os gambiarra lá, etc., ele disse que aquela garrafa que ele tinha testado de 2 litros também tinha aguentado 190 PSI. E a que a gente tinha visto no artigo, ela variava por volta de uns 160 PSI. Eu não coloquei isso no relatório, mas eu notei agora, que eu estava pensando aqui, que a garrafa testada pelo Letra J é aquelas garrafas verdes. E a garrafa que o cara testou no artigo era uma garrafa transparente. A minha dúvida é, a garrafa verde, ela aguenta mais pressão do que a garrafa transparente ou é só superstição mesmo? Não faço a menor ideia, Henrique. Superstição? Não, cara. Na verdade, tem a ver com a espessura. A cor não importa. Se você tem uma garrafa
Tanto que a garrafa PET retornável da Coca-Cola, que hoje em dia todo mundo que vai à jornada de foguetes procura, né? É um item de colecionador agora raríssimo, tá valendo muito, muito, muito dinheiro no Mercado Livre. Ela é uma garrafa transparente e ela é a que aguenta a maior pressão, trabalha com regime de 200 PSI, tá bom? Não tem a ver com a cor, não. Sim, mas eu estava dizendo assim, a garrafa transparente e a verde da mesma espessura. Tem alguma diferença, será ou não? Teoricamente não vai ter, deve ser uma pequena diferença na confecção do produto, né? E aí ele testou, a não ser que ele tenha feito uma amostra estatística com um grande número de garrafas verdes e transparentes da mesma marca, aí sim ele poderia chegar a essa conclusão. Mas, em princípio, é superstição e superstição não é ciência, tá? Ok. Bem, o ponto fundamental, pessoal, é que vocês tiveram que ler os links que eu mandei, tiveram que procurar mais coisas e tiveram que ter consciência, né, que toda garrafa explode em algum momento, né? E que, a rigor, você precisa usá-la sempre abaixo, né, do seu limite de resistência. E esse limite é desconhecido. No fundo é esse, né? Várias coisas que eu já disse aqui, né? Diferentes fabricantes, diferentes espessuras, diferentes volumes, né? Serve para você ter uma ideia, né? Mas fica esperto, né? O primeiro passo, portanto, é nunca ficar próximo de uma garrafa que está sendo pressurizada, né? Eu acabei de vir de um evento em Guarantã do Norte. Tinha competição de equipes com vinagre, com água e ar pressurizado. O foguete que estava sendo pressurizado com uma bomba de encher pneu de bicicleta, por sorte tinha uma cordinha lá com uns 4 metros de comprimento, a mangueira, e explodiu, entendeu? Antes que atingissem a pressão que a equipe tinha já usado em testes anteriores. E a garrafa não tinha sido lançada antes ainda, entendeu? E, bem, assustou todos, claro, né? Uma equipe de ensino fundamental, né? Sexto ou nono ano, né? Enfim, explode, né? Às vezes com muito menos pressão do que normalmente você está usando. Esse é o ponto. E, portanto, você tem que usar o EPI. É óbvio, não é? Entendeu? O brasileiro tem a cultura de achar que acidente só acontece com o outro, né? Mas o outro um dia vai ser você. Não tem jeito, né? É como o cinto de segurança, pô. Tivemos que fazer uma campanha, botar multa para as pessoas usarem cinto de segurança, né? Vocês estudam física, sabe? Conhecem a lei da inércia, né? E ainda você é obrigado a usar o banco de trás também. A lei de inércia não funciona no banco de trás. É claro, né? Muito bem, agora parece que é todo mundo consciente disso, né? Embora tem um teimoso por aí que não usa, né? Entendeu? Se eu entro num carro e não coloco cinto de segurança, eu já fico incomodado, né? Eu entro no Uber, o cinto de segurança não está funcionando. Né? Para aí, vou para na frente que eu quero botar o cinto de segurança, entendeu? Né? Mas é da cultura um pouco da gente, né? De ser relapso com a segurança, né? A gente vê prédio caindo por aí, aquela coisa toda, né? Isso é irresponsável. E, muito frequentemente, a gente vê quando os alunos vão até Barra do Piraí, fazem exposição deles, né? Minha base está aqui, meu foguete está aqui. Olha o teste que eu fiz lá na escola, que meu foguete foi a 150 metros. O danado está de bermuda, de chinelinho, puxando o copinho lá, o gatilho com a mão. É ou não é o Vitor Galvão, né? Exatamente, exatamente. E alguns, às vezes, até a professores, né? Eu já vi na segunda jornada, Canalha, tinha um professor, né, que eles foram mostrar o vídeo, o professor estava agitando a base lá com a mão, com o foguete lá pressurizado, ele agitando com a mão, segurando a garrafa. Enfim, vocês sabem, né? As aletas, principalmente de um foguete projetado para a jornada de foguete, as aletas, elas não são aletas de papel, né? São aletas de plástico, de pasta. Passou na sua mão, você vai perder ela, né? Então, a gente não quer isso. Acreditem, entendeu? Já vi gente machucando a mão, tendo que ser levado lá para a ambulância, né, professor?
por conta de explosão de garrafa. Acreditem, vocês não precisam ver nenhum tipo de vídeo para acreditar nisso. Nós temos experiência. Inclusive, a gente já estava até agora, eu não vou, né, poder, por enquanto, participar de jornadas, mas a equipe que fica trabalhando lá também fica com a cabeça nisso, porque quem está lá atrás, na orientação, também pode tomar uma foguetada, pode machucar, pode se machucar. O Henrique está lembrando aqui do vídeo do professor maluco, nas palavras aqui do Henrique Assis, maluco mesmo, aliás, maluco não, né? Irresponsável. Vocês devem ter visto, né? O vídeo do professor dentro de uma escola, no corredor da escola, foi lançar o foguete com alunos nas paredes do corredor e no piso superior, no corredor do piso superior. E o foguete foi e acertou a cabeça do aluno, cara, foi para o hospital com traumatismo craniano. Vocês calcularam, o Vitor calculou a velocidade com que sai o foguete da base, vocês calcularam com que velocidade o foguete chega no chão, né? Vocês sabem que as velocidades são todas da ordem de 100 km por hora ou mais, quando você quer atingir distâncias maiores, né? Ainda maior é a velocidade, porque nesses cálculos a gente sempre está desprezando a resistência do ar, como o Vitor mostrou, né? Mas, enfim, eu acho que está todo mundo aí bem consciente, né, da importância da precaução, né, no manuseio desses foguetes, quando estamos procurando, né, lançá-los nos limites superiores aí da pressurização, né? Porque a sua tarefa número 40 era tentar descobrir a relação entre a pressão e o alcance máximo. E aí foi 0 pressão, né? 0 PSI, 10 PSI, 20 PSI e assim por diante. Até quando, professor? Até antes da sua garrafa explodir. Aí que está o problema, né? Onde que minha garrafa vai explodir, né? Aí teria que ter feito um teste, como o Vitor falou, né? Vai pressurizando ela à distância, protegida por um anteparo, pode ir filmando, se quiser, à distância, né? E ainda assim, essa garrafa, ela estourou. Aí eu vou pegar uma igualzinha. Pronto, já nada garante que o limite vai ser igualzinho também, né? Mas, enfim. Canalho, só um minutinho. Inclusive, quando eu falei do teste da garrafa, eu falei, bom, a distância, ou uma caixa de papelão para servir como anteparo, como o senhor falou, e protetor de ouvido, porque a hora que ela explode, ela fala bum! E se você está com o seu ouvido perto da garrafa, você vai ouvir um zumbido e ele vai doer. Porque eu já, infelizmente, né, ou felizmente, o Vitor aqui já passou por uma experiência como essa, né? Ele estava lá em Casimiro de Abreu, canal, testando uma garrafa PET, né? E a gente estava pressurizando a garrafa PET, ela fez plau no meu ouvido. E eu fiquei com o ouvido lá, com aquele zumbidinho e com o meu ouvido doendo. Então, com protetores de ouvido, se necessário. Já é dica para vocês que procuram, né, o excelente desempenho na jornada de foguete, mais uma dica. Outra coisa também, antes da gente entrar nos relatórios, é o seguinte, pensem sempre, né? A gente já está há um bom tempo sem se ver, mas pensem sempre que um lançamento de foguete é uma operação, tanto os foguetes de garrafa PET, quanto os foguetes de papel que a gente faz, quanto os foguetes de propelente sólido, todos eles têm uma operação. Operação tem protocolos a serem seguidos. Então, vocês também têm que fazer isso. Seguirem protocolos. Saber o que você tem que fazer na hora que você tem que fazer, escrever tudo direitinho, criar um checklist. É muito importante, principalmente para quem vai na jornada. É uma dica que eu vou deixar aqui, né? Porque agora eu já não faço mais parte da equipe organizadora da jornada. Então, eu posso ajudar vocês agora. Que é o seguinte, criem um checklist, criem uma boa operação, utilizem o EPI para chegar lá e não ficar nervoso. Chegar lá é muita pressão, e não é pressão de bomba, é pressão em cima de vocês. Se vocês tiverem um bom projeto, um bom checklist, vocês não vão ficar nervosos. E vão chegar lá, vão fazer a operação do seu foguete, e o foguete vai longe toda a vida. Tá bom? Conselho para quem vai. Anota. Ok. O Hugo Plex disse que, pelo visto, a explosão dele deu eco no vale todo. Ô, Hugo,
Como é que foi essa explosão? Foi controlada, né? Eu gostaria de lembrar a todos que é o seguinte: vocês não estão brincando com foguetes, vocês estão pesquisando sobre foguetes. Então, tem que ter uma postura profissional. Ah, professor, ainda não sei, mas você está numa iniciação científica, você está sendo empurrado, direcionado, né, para ter uma postura profissional, né, mesmo com um artefato de simples confecção, mas que envolve um certo risco, né? Então, você lembra, você não está brincando com foguete em nenhum momento. É até divertido. Foi longe toda a vida. Né? Mas você não está brincando com foguete, você está pesquisando sobre foguete. Né? Ô, Hugo, fala aí, como é que foi essa explosão que deu eco no vale? A minha garrafa não chegou a explodir. Foi até 110, só que chegou em 110 eu não estava conseguindo mais bombear água com a bomba de encher pneu, sem aquele cano que sobe e desce o êmbolo, começar a entortar. Aí eu falei, pô, melhor parar aqui antes de quebrar a bomba, porque é meio caro, né? Sim. Aí eu fui e disparei o foguete. E só que nisso que eu disparei, ele deu aquele estouro de lançamento. Aí o estouro deu eco no vale inteiro, mas a garrafa ficou inteira. Foi tipo o estouro do lançamento. Entendi, não foi a explosão, mas tipo, ecoou no vale inteiro. Meu pai que tava lá dentro de casa, ele veio me perguntar o que era o estouro. Ele achou que o foguete tinha estourado. Não, pai, foi eu lançando aqui. Se ele explodir uma garrafa, vai parar a cidade, canalha. Eu fiz tipo uma barreira entre eu e o foguete também, caso ele explodisse, com um caixa de papelão e umas Muito cadeiras. Bem. Vocês não querem passar pela mesma situação dos garotos lá do Céu de Outubro, né? Você lembra que eles foram presos, né? Que eles explodiram, o foguete entrou dentro da casa, né? Isso. Não, eu explodiu primeiro a cerca do Jardim da Mãe. Aí tudo bem, eles caíram para trás, ficaram espertos, aí foram lá longe, né? Mas aí, quando eles lançaram longe e perderam o foguete, acho que causou um acidente na mina, e relacionaram o foguete com o acidente na mina. E aí depois acharam um artefato que foi da Força Aérea fazendo um teste, entendeu? Mas, sim, enfim, eles foram à delegacia. Veja o filme. Tá bom, tem mais 2 mãozinhas levantadas aqui ainda sobre esse assunto, mas estamos terminando esse assunto. Fala, Ana, de novo. Oi, licença, eu gostaria de tirar uma dúvida sobre a aplicação de pressão, porque assim, eu nunca consigo passar dos 80 PSI e eu sinto que isso prejudica, sabe, nos alcances, com certeza nos alcances do foguete. E eu gostaria de saber como eu poderia melhorar isso, porque assim, a força braçal eu não tenho, mas não tem uma forma de eu melhorar isso, seja através da base, alguma forma, porque eu nunca consigo passar de 80, e assim, eu chego com muito esforço, e eu não sei, sabe, como melhorar isso. Eu gostaria de saber se alguém tem. Ana, se você está usando uma bomba de encher pneu de bicicleta, que tem o êmbolo, que é o que a gente recomenda, realmente. Sim. Chega um momento que, mesmo que você coloque todo o seu peso, e aparentemente esse seu peso não é lá muito grande, você não consegue ultrapassar os 80 PSI. Você está segura, Ana, você está segura. Estamos pedindo ajuda para uma pessoa. Se não tem, por exemplo, através de alguma adaptação da base para eu poder, sabe, colocar mais pressão, porque eu nunca consigo chegar no máximo 90 metros. E eu sinto que isso vai prejudicando, sabe? Eu não consigo melhorar. Não tem jeito. Tem uma dica. Você vai pedir ou para o seu pai, ou então para um amigo seu, assim, malhadão. Tá falando aqui, ó. E aí, você vai pedir para alguém forte fazer esse procedimento de pressurização para você. Ai, meu Deus. A gente que está acostumado, a gente consegue colocar. Eu consigo colocar na bomba lá, eu consigo chegar a 150, 180 PSI, mas tudo bem. O canal sabe que eu gosto de fazer exercício. Mas não pode não. Vai lá, rapidinho, Silas, algum comentário? Boa noite, professor. Em relação ao problema que eu estou passando aqui com a minha base. No caso, a pressão máxima que eu já consegui usar aqui foi, acho que em torno de 40 PSI. Quando a gente começou a trabalhar com o foguete nível 3, com a garrafa PET, acontece, teve que usar uma pressão maior.
E eu tive um problema em relação aqui, você consegue ver aqui que eu estou com o celular, aqui na parte aqui dos braços aqui, da base. Acontece, quando eu comecei a colocar uma pressão superior a 50 PSI, basicamente os braços se soltaram, se romperam. Eu até pensei assim, que eu tenho ajuda do meu professor lá do código que me ajuda com relação aqui à base da bolsa. Ele falou o seguinte: possa ser que essa cola que você usou seja muito fraca. Aí eu fui, raspei aqui, não sei se você consegue ver, que não sei, é meio ruim, mas eu raspei aqui essa partezinha aqui do pé do joelho, raspei com estilete e coloquei uma cola mais forte, no caso uma tigre, e fiz um teste de pressão. Até para no caso de não ocorrer uma explosão, acaba me machucando, além das presilhas de ferro que a gente usa para poder prender a base assim em campo de terra, eu ainda coloquei algumas pedras. Tanto é que está no meu relatório, porque se caso soltasse, a base não explodisse e voasse para cima, atingisse eu ou alguém por perto, aí pronto. Porém, quando eu colocava uma pressão maior que acima dos 40 PSI para cima, acabava se soltando. Aí eu queria saber se isso aqui tem jeito, porque o professor falou que se caso eu quiser continuar nessa base aqui, eu vou ter que rosquear essa conexão aqui das laterais do cano, ou então construir uma outra base do zero. A solução é essa última frase. Construir uma Exatamente. base do zero. Porque você raspar, você está tirando matéria do caninho, já está ficando mais fino, entendeu? Além do que, você precisa marcar na ponta do cano 15 milímetros, né? E fazer com que essa marquinha entre totalmente dentro da conexão. Não é só empurrando, porque entrou 5 milímetros, já fica duro, entendeu? Não, essa parte aí, quando eu construí com meu pai aqui, que meu pai me auxiliou na construção dessa base, a gente pegava, colocava assim, com a mão assim, junta, assim, e também precisava contra a parede, para poder fazer com que o cano entrasse no joelho. Mas tem que marcar. Ela tem que entrar até aqui. Ou com morso, ou com martelo, mas você tem que saber até onde, qual é a profundidade da conexão. E marcar no cano, do risquinho, tem que entrar até aqui. Senão, não chegou ao fundo da conexão, né? E tem que usar a cola, não tem jeito. É a cola específica para canos soldáveis. Não é nenhum outro tipo de cola. É a cola para canos de PVC, né? Todo mundo aqui está usando um soldável, tá? Nós usamos isso há muito tempo, comercializamos, inclusive, e não tem que soltar coisa nenhuma, tá? Vai aí a 120 PSI, não se desmancha nada. É questão de fazer direitinho, tá bom? Ok. Henrique, último comentário sobre essa parte? Sim, sobre a pressão, eu acho que talvez aí a bomba que a pessoa usa para encher pode ter alguma influência, porque eu sou muito fraco e magro, peso 50 quilos, e eu consigo chegar de voo até 120 PSI com minha bomba. E eu não preciso fazer muita força. Então, creio que a bomba aí tem uma influência. Então, se alguém tiver com dificuldade, talvez trocar de bomba possa resolver o problema. Sim, talvez, acho que era a Ana que estava falando, Isso. Talvez ela não esteja usando a bomba corretamente também. Mas, de modo geral, quando a pessoa pega uma bomba, ela acha que é empurrar o êmbolo, levantar o êmbolo, empurrar o êmbolo, levantar o êmbolo, e fica fazendo esse movimento. Professor, mas é isso mesmo. Mas não é só empurrar o êmbolo até ele ficar duro, e depois levantar de novo, empurrar até ele ficar duro e levantar de novo. Eu vejo isso frequentemente nas equipes aí do nível 3, que usam essa bomba. As pessoas não sabem usar a bomba, tá? Aí o Vitor esteve comigo lá nos eventos, e a gente explica até para os professores como usar a bomba. Você levanta todo o êmbolo e abaixa o êmbolo todo. Não precisa ser violento. Você tem que empurrar o êmbolo todo até ele encostar na base, na cabeça da bomba. Então, Ana, talvez você não esteja fazendo isso. Talvez você esteja fazendo como aparentemente todo mundo faz. E errado. E assim, uma maluca, né? Ou um maluco, mas o êmbolo nunca encosta na cabeça da bomba. E se o êmbolo não chega ao fim do seu movimento, não joga o ar lá para dentro. Não importa o quanto que você fica lá, entendeu? Então,
e outros aí. Pode ser devagar, pessoal, sobe tudo, mas tem que descer tudo, até encostar o emo na cabeça da bomba. Porque a gente sempre vê, não sei, parece que é ideia natural, você empurra, ficou duro, levanta, empurra, ficou duro, levanta. Não, ficou duro, tem que continuar empurrando até encostar na cabeça da bomba. É o momento do CrossFit. É. O momento do CrossFit. Levanta tudo, abaixa tudo. Levanta tudo, abaixa tudo. E pode ser devagar. Tá. Então, aí, os coleguinhas estão comentando aí no chat, vão lendo aí o que está sendo comentado pelos coleguinhas no chat, entendeu? Né? Ok. Malhar, ficar forte. Muito bem. Ok, pessoal. 20 horas e 37 minutos, né? Vamos, então, mudar de assunto, né? Mas lembre, qualquer dúvida que vocês tenham aí, não estou conseguindo passar de 40 PSI na bomba. É porque estou fazendo alguma coisa muito errada, né? Aí escreve aí para o vídeo, escreve para mim, entendeu? A gente, de repente, explica porque está fazendo alguma coisa errada, né? Tá? Bem, nenhuma notícia trágica, ninguém morreu aparentemente, né? Apesar de algumas explosões. Até o nosso aluno Kaique não está por aqui, né? Mas não é porque ele não morreu, não, tá? Ele está vivo. Ele esteve conosco numa jornada de foguete aqui em Barra do Piraí nessa semana, tá? Explodiu foguete na cara dele, né? Sem EPI, ainda por cima. Ainda filmado, né? Tá bom, mas vamos para o assunto. Tinha duas tarefas, né? Uma tarefa era essa, se inteirar, né, sobre os limites de pressão das garrafas. E o outro, então, era tentar descobrir qual era a relação, a equação, a fórmula que liga a pressão que você coloca no seu foguete e o alcance máximo que ele obtém, né? E aí a gente precisa ver os seus gráficos que vocês fizeram, né? Então, enquanto vocês vão abrindo aí os seus arquivos, eu vou pedir aqui para o Lucas Correia compartilhar o gráfico do alcance em função da pressão. E vocês vão abrindo de vocês aí. Eu vou chamar um ou outro aleatoriamente, mas depois vou deixar que vocês também se voluntariem para mostrar o seu gráfico, tá bom? Estou abrindo aqui um segundo só. Isso. E os outros estão abrindo também, já deixa aberto aí. E já deixa no gráfico, porque a gente está querendo ver o gráfico. Professor, mais tarde eu posso tirar uma dúvida com o senhor sobre a jornada, sem ser a jornada de foguetes espacial? Sim, depois que a gente terminar aqui, a gente sempre fica um pouquinho a mais aí, tirando dúvidas de assuntos que não estão relacionados à reunião. Com toda certeza. Deixa eu abrir aqui. Pronto, já está aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Aqui. Tá dando para ver? Vamos lá. Foi! Isso aí, foi? Legal. Tenta aumentar um pouquinho aí a tela. No cantinho inferior direito aí. Um maisinho aí. Tá bom. Agora é só centralizar. É porque eu não consigo ver. É como aqui? Tá bom? Isso. Tá. Eu tive um pouco de problema de entender sobre a colocação da pressão no registro das abscissas e dos valores no eixo X, né? Mas qual era o nome? Lucas? Oi, Lucas, isso. Não, acho que não era bem esse o gráfico que eu queria, não. Tem que ter um gráfico da pressão e distância. Sim. Acho que a distância era para ficar na horizontal e a pressão na vertical. Eu não sei se eu escrevi isso. Mas se inverter, isso, vocês que... eu inverti sem querer. Eu não entendi direito na hora que eu fui construir. Eu não entendi direito.
O que está no eixo vertical? O vertical está a distância e o horizontal está a pressão. Ah, tá ok. Então, cada vez que eu vou aumentando a altura, entendeu? Aqui foi o meu máximo, foi por volta de 134 metros, e aqui é a pressão. Você chegou a deduzir, considerando os pontos abaixo de 20 PSI, né? Aí você Porque traçou até eu uma usei linha pontilhada azulzinha aí, né? isso para dizer o que seria o reto, né? O que seria Seria linear. reta, né? E qual é a equação dessa reta aí? Eu esqueci, professor. Tem uma ferramenta no Excel, né, chamada de linha de tendência. Nesse Isso. caso, em que o seu gráfico está linear, você teria como colocar no gráfico qual seria a equação que descreve, mas você não deve, acho que você deve ter apagado essa equação. Eu sei disso, porque eu até pedi ajuda a um companheiro meu aqui, uma companheira minha da Bolsa, só que eu não encontrei na hora que eu estava mexendo no meu Excel, e aí eu acabei por não colocar. Peço perdão Se eu por não me isso. engano, quando você clica no gráfico, quando você tem que clicar na série, e aí Sim. você vai nas opções, aí tem lá, exibir linha de tendência. Aí vai aparecer justamente essa linha que você fez aí, que está ali, a linha linear, que é a melhor curva que se ajusta aos seus dados, mais uma equação. Aí você pode... Sim. Na verdade, a equação ela não é default, né? Ela não aparece, mas você pode clicar para aparecer a equação também. Tá, perdão por Sim. não ter colocado. Mas a equação tá bem visível aí, o Lucas, porque se você pegar o seu ponto de 80 metros, Sim. dá 70 PSI, né? Isso. Entendeu? Então, aí estou usando o coeficiente angular desse triângulo aí, que está entre o 0, o 70 PSI lá e o 80 metros. Está dando 1,14 aproximadamente, ou seja, a distância, ou seja, o x é igual a 1,14 vezes o P da pressão. A sua reta aí. Vamos Sim. ver qual garrafa que você usou, qual volume? Eu usei foi 600. 600? Foi 600. E qual o sabor? Com a cor da garrafa. Qual é a Sim, vai cor da ser de garrafa? Coca-Cola, vai ser de Não, Guaraná, vai ser de era quê? de coca, era de coca, era de coca. Tá bom, rapaz, é importante. Ó. 600 Não, eu coloquei até uma foto, eu botei uma de foto aqui coca, do né? botei. Mas, claro, isso depende também da fuselagem, né? O peso da ponta, né? Da forma das empenas, né? Porque você sabe, né? Tudo bem, você manteve tudo constante, você foi variando sua pressão. Então, essa equação vale para esse foguete, obviamente, entendeu? Sim. Né? Um foguete mais leve, de repente, poderia estar indo mais longe, né? Sim. Feito de forma mais aerodinâmica, mesmo com as mesmas pressões, ele poderia estar indo mais longe. Ah, pegou vento a favor. E ela estaria inclinada mais para cima, né? Mais Sim, para não, cima. com certeza. Eu até peço perdão que eu não consegui dar o máximo rendimento desse foguete, até porque eu estou preparando que semana que vem eu vou para a jornada. Então eu tive que fazer essa daqui meio às custas, e aqui no Rio choveu bastante, né, nessas últimas semanas. Então eu acabei ficando bem... Não foi o meu melhor trabalho em questão de Mas a aerodinâmica para esse pergunta, foguete. Lucas, o que você acha como que ficaria a sua reta para pressões muito maiores? Eu acho que ela seguiria subindo. Acho que ela seguiria essa reta. A gente olha por Não. aí, né? Parece, né? É. Parece, né? Ok, vamos aguardar os próximos colegas aí. Tinha que colocar a equação, Henrique da Assis está perguntando. Ei, se você consegue achar a equação, você escreve no gráfico a equação, pô. Né? O rapaz fala tanto em equação, deduz equação em reunião bonito, e esqueceu a equação no relatório. Tá bom. Tudo bem, que é uma equação que vale por um pedaço do seu gráfico, né? Porque ela não vai descrever ali o 0 a 10, né? Depois subiu, né? Tá bom. Tá Por bom? enquanto é isso, Lucas. Obrigado aí. Posso Tá? parar? Tá bom. Pode. Obrigado, eu. Deixa eu ver. Ô, Tiago, Brigante. É assim que fala? Brigante? Isso mesmo, professor.
Gente, Mostra o seu gráfico aí. deixa eu compartilhar aqui. Os demais já abriram de vocês, né? Daqui a pouco eu vou pedir que se voluntariem. Epa. Isso. Clica aí, Thiago. Vixe. Explica o gráfico pra gente aí, Thiago. Mas você tem que ficar... Você tá mudo, rapaz. A gente não tá conseguindo ouvir. Estamos escutando agora? Vamos ouvir. Sim. Eu não consegui colocar a pressão como um dos eixos. Então, eu coloquei ela como se fosse a reta, no 0, 10, 20, subindo. No meu foguete, meu X máximo, ele continuou... Eu comecei a lançar nos 30, então ele já veio, só que nos 30 e 40 manteve. Dos 50, 60, 70, que foi até meu máximo, a minha bomba houve vazamento. Nos 80 eu tentei chegar, só que vazou tanta pressão que a bomba não aguentou mais e não consegui lançar o foguete. E aí, como houve vazamento, a reta da distância ao alcance máximo teve esse declínio. Por que você não consegue colocar a pressão como eixo? O eixo, ele, enfim, você poderia ter colocado ele de 10 em 10, e aí você teria a pressão, né? Eu falo só como fosse a legenda. Ao colocar como fosse o... Não, você não precisava ter se preocupado. Era só você ter colocado era só você ter sinalizado que o eixo das abscissas, né, o eixo X, representava a pressão no seu gráfico, ao invés de a fonte de dados coletados pelo autor. Já que você não consegue, por questões operacionais, não consegue colocar o eixo escrito PSI, pressão, você diz assim, gráfico, né? Eixo X representa a pressão, o eixo Y representa as dispersões. Utilizava a legenda para isso, tá? Só uma dica. E outra coisa, esse seu gráfico, ele, tudo bem, dá para entender como varia o alcance em função da sua pressão, embora você tenha tido um acidente, mas ele está um pouquinho difícil de entender. Está difícil de entender. Thiago, depois você tenta melhorar isso daí, vê o que você não conseguiu fazer, pede ajuda dos colegas, fala com o Vitor aí, entendeu? O fato de não ter conseguido fazer não quer dizer que você não poderia ter tentado resolver essa dificuldade fazendo isso com mais antecedência. Então, pode parar de compartilhar, por gentileza. Vamos pedir para o Matheus Araújo. Professor, eu não estou conseguindo apresentar o meu gráfico. Eu já tentei em outras reuniões, mas eu não consegui. Mas eu gostaria de falar a minha conclusão sobre o gráfico. Ok. Eu percebi pelos resultados que o alcance horizontal ele varia de forma diretamente proporcional à diferença entre a pressão interna e a pressão atmosférica até uma certa velocidade em que a resistência do ar se torna maior que a força de propulsão do foguete. Aí ele atinge uma velocidade limite. Não entendi bem. A gente precisava estar vendo o seu gráfico. Não tem qual a sua dificuldade em compartilhar o gráfico? Você fez o gráfico ou não fez? Eu fiz. A dificuldade é compartilhar, é isso? É isso. Então, o botão de compartilhamento aí embaixo, o botão verde, share. Sim. A gente tem que estar... Bom, clica nele, share. De acordo, só enquanto você está fazendo isso, Matheus, só para lembrar para vocês o seguinte, existe sim o conceito, né, para quem já estudou resistência do ar, o conceito de velocidade limite. A gente vai falar isso mais para frente, né? Spoiler, vamos falar sobre resistência do ar, só que num movimento parabólico não existe velocidade limite, pois existe a força da gravidade. E a velocidade
a velocidade total, o vetor velocidade, ele vai estar sempre mudando, de forma que ele nunca vai se igualar ao vetor força de resistência do ar, que depende também do valor da velocidade, tá? Então não existe um ponto um ponto de equilíbrio entre a força de arrasto e a força peso, ou então a força propulsora, né? O empuxo no início do lançamento, tá? Pessoal, isso acontece quando o paraquedista está descendo, né? Ele Isso, é tem a só em força queda peso livre, e com aí você tem a resistência paraquedas. do ar. Aí ele desce com velocidade constante. No foguete não tem isso, entendeu? Vamos ver lá, Douglas Vencel. Pode compartilhar com a gente? Ou se o Matheus Araújo aí não O Matheus conseguiu? conseguiu. Não tinha Parou. conseguido, não. Eu tinha conseguido? Não, não tinha aparecido Conseguiu, o estava gráfico ainda, não. carregando. Estava carregando. Ok. Alguns Pode computadores. apresentar? Vamos ver o Douglas Vencel. Vai, Douglas, você. Meu Vamos lá. gráfico. Os lançamentos saíram em forma linear, com alguns pontos fora da curva por causa de motivos do vento, que tá na minha cidade ventou muito esses dias, e essa semana que passou. E a minha conclusão que chegou num certo limite, quanto mais aumentava a pressão, mais o foguete perdia a estabilidade. Ele ficava mexendo muito mais no ar, no meu foguete. Ele ficava. Então eu concluí que com pressões muito elevadas eu aumentaria o peso, Aumentaria o quê? a massa. Aumentaria a massa? Aumentaria a massa na ponta do foguete, porque estava muito instável na hora que ele estava voando. Não pode mudar nada. Não, eu não mudei nada, só Eu coloquei na sei, minha mas conclusão. aí o que aconteceria se você continuasse aumentando a pressão? Ele seguiria de modo linear até um momento que chegaria num momento que ele começaria a diminuir por causa da força do arrasto, que ele bateria contra o vento, a velocidade do vento, entre outras. Então você está achando que para pressões muito altas, a velocidade começa a ficar tão alta que a gente está achando que a força de arrasto começa a ficar muito significativa e vai Porque frear. o foguete não teria energia suficiente só com a pressão. Bom, a gente tem que lembrar o seguinte, né? A única força que vocês têm quando vocês fazem o lançamento do foguete é a força de empuxo, dada, né, pelo, obviamente, ejeção do líquido, e essa força de empuxo, ela é momentânea. Depois disso, o voo é um voo balístico. E as únicas forças que atuam seriam o arrasto e o peso, tá? Então, vamos pensar melhor essas conclusões, né? Tá bom. Essa é a conclusão que ele chegou. Que se pudesse ele aumentar mais a pressão, ele está achando que a força de arrasto vai ficar tão grande, que a velocidade seria tão grande, que a força de arrasto cresceria tanto que começaria a impedir o foguete de ir mais e mais longe. Foi isso que eu entendi que você falou. Certo, Douglas? Sim. Sim. Ok. Então, vamos deixar registradas essas nossas impressões, né? Porque estamos vendo os gráficos do que a experiência nos mostrou. E a gente está tentando extrapolar. É isso que eu perguntei para o Douglas. E eu perguntei anteriormente para os outros. Eu vou perguntar para os outros. O que você acha que aconteceria se você continuasse aumentando a pressão? Aí alguém antes falou, ele vai continuar indo cada vez mais longe, mais longe, mais longe, mais longe, linearmente. Aí o Douglas está falando, eu já acho que não, porque vai chegar uma hora que a velocidade do foguete vai ser tão grande, que a força de arrasto vai ser tão grande, que vai frear ele e ele não vai mais longe. Então, vamos guardando essas conclusões. Tá bom, Douglas? Obrigado aí pelo compartilhamento. Gabriel da Luz. Boa noite. Boa noite.
É possível ver o gráfico? Tá, um momentinho, deve aparecer daqui a pouquinho aqui. Tá carregando. Ok. Nós estamos fazendo uma hipótese, Henrique. O Henrique está calculando, dizendo aqui, ela vai estourar. Estamos fazendo uma hipótese. Tá? Está demorando para carregar o seu negócio aqui, Gabriel. Professor, depois dele, posso apresentar o meu? Você não está conseguindo, não, Gabriel. Mas aí, Gabriel, comenta, você obteve uma reta também, como os coleguinhas, como é que foi? Também ficou praticamente linear a função, só que depois de 30 PSI, teve uma certa queda, assim, no coeficiente angular, sabe? Antes estava 1 e depois, acho que próximo de 0,8, 0,9, assim. Então, eu imagino que talvez numa pressão, tipo, se continuasse a crescer, poderia seguir como se fosse uma logarítmica, assim, que sempre cresceria, só que acho que em menores proporções. Sei. Até que pressão você foi? Até 100. Ele não passou de 100 por quê? Essa foi a pressão que eu considerei segura, assim. Muito bem, você é esperto. Ok. Nicole queria mostrar, Nicole? Tá bom, não apareceu a tela não, Gabriel. Vai lá, Nicole. Ok. Desculpa. Só compartilhar aqui rapidinho. Tá, para de compartilhar, Gabriel. Sim. Gabriel, continua aparecendo você aqui tentando compartilhar. Dá stop aí, Gabriel. Gabriel, botão vermelho, onde você para aí, tem um botão, né? Você compartilhou. Tem um botão vermelho, Stop Share. Liga o seu áudio. Você está falando e a gente não está ouvindo nada. Tá sem áudio. Tá sem áudio, Gabriel. Ih. Canalha, vê se você, como host, consegue interromper a apresentação dele. Estou tentando. Enquanto a gente está tendo esse problema técnico, o chat está tendo uma discussão aqui. Eu falei que no lançamento parabólico com resistência do ar, vocês não têm o conceito de velocidade terminal, né? O professor João Canali já falou, explicou, né? O paraquedista, ele se utiliza do conceito de velocidade terminal, que é quando a força de resistência do ar se iguala ao peso para poder cair com uma velocidade segura. Essa velocidade terminal é onde o peso e a força de resistência se igualam. E aí eu tenho um movimento retilíneo e uniforme numa queda livre, tá? O que acontece com o lançamento de garrafa PET? Mais para frente, vocês vão ver que a força de resistência do ar, ela é sempre... ela vai ter sempre direção inversa ao movimento do foguete. Ou seja, se o foguete está se movimentando nessa direção, a força de resistência do ar majoritariamente está indo para cá, para trás, né?
sempre aponta para o rabo do foguete, a força de resistência do ar. E o que acontece é que depois que o regime de empuxo, né, regime de propulsão, acaba, o que vai acontecer é que o peso está para baixo sempre, né, na superfície da Terra, né, onde a gente lança foguete, se ninguém está lançando foguete aqui intercontinental, e a força da resistência do ar está variando, porque o ângulo do vetor velocidade varia conforme o lançamento é parabólico. O vetor velocidade tem sempre a direção, né, tangente, e a força de resistência do ar também, porque ela é contrária, ela sempre vai para o rabo do foguete. Então não vai ter velocidade terminal nesse caso, tá bom? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Ok. Tranquilos. Ei, Vamos acabou. ver. Vamos lá. Maria Laura, pode compartilhar conosco o seu gráfico, por favor? Vou compartilhar aqui. Estou conseguindo ver? Sim, estamos vendo. Sim. Então, eu tive um pequeno problema com a questão climática, que aqui em São Paulo, vários dias tive vários problemas, estava ventando bastante, então deu uma certa variada, mas deu para ver que teve um aumento em relação à pressão e ao alcance máximo. E aqui embaixo eu fiz um segundo gráfico usando a linha de tendência para fazer a equação também. Também já prevendo um pouco além do que eu testei. Olha aí, ó. Exatamente o que a gente Sim, ia sim. perguntar antes. É isso que o Vitor estava falando. O Excel tem opções dados pontos experimentais, ajustar uma curva, uma parábola, etc, etc. E dá a equação já. E aí deu. Tá? Então, o Y é o alcance e o X é a pressão. Tá? E o 1,2 ali é o coeficiente angular para o foguete da Laura. Qual era o volume do seu foguete, Laura? Era a garrafa de 510 ml. 510. 510. Isso. 510, 1,28, 600 ml, ficou em torno de 1,1, né, canalha? Sim, varia de foguete para foguete, porque depende da aerodinâmica do foguete, obviamente, né? Mas vamos ver esses coeficientes angulares aí. Sim. Legal. Sim. E o que você acha que aconteceria com seus pontos aumentando mais e mais a pressão, Maria Laura? Eu acredito que dentro de um limite assim possível, que realmente irá aumentar, eu digo assim, até uns 200 PSI, mas depois, tirando a questão da resistência do material, por mais que o Victor tenha explicado que isso não teria uma velocidade limite, eu acredito que vai chegar algum momento que vai caindo cada mais esse coeficiente angular, porque a pressão começa a se tornar... Pressão não, a força de arrasto começaria a ficar ainda maior e talvez afetaria mais. Tipo, ele não deixaria de aumentar, mas talvez esse coeficiente ia diminuir o quanto ele aumenta. Ou seja, com uma pressão maior, ele vai... Você está achando que ele acaba... Depois de alguma pressão muito grande, ele começa a não ir mais tão longe. É o que eu acredito. Devido ao aumento da força de arrasto. Devido à velocidade, a velocidade cresce, né? Volta no gráfico anterior ali, que acho que você tinha... Não sei se você tinha a velocidade, não tinha. Tinha o V0, Sim, né? é a cinza. É a cinza, né? Exato. Né? Sim, a velocidade cresce, né? Isso. À medida que você aumenta a pressão, né? Tá certo, tá bom. Nesse gráfico ela não passou a curva média, a reta média, mas passou no outro. Mostra o outro de novo, né? É o mesmo gráfico, pessoal, tá? Onde agora sim ela colocou só a curva do alcance contra a pressão e passou ali a reta média, né? Tá bom, muito obrigado, Maria Laura. Tá? Bernardo Cabral. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem. Então, professor, eu estou com a internet muito ruim, porque eu não estou em casa agora e eu não sei se eu consigo apresentar o meu relatório. Eu posso tentar abrir? Pode tentar rapidinho aí, senão a gente passa para outra pessoa. Beleza.
Professor, não consegui nem abrir, na verdade, no meu e-mail, por causa da internet. Mas, assim como os outros, meu gráfico ficou praticamente linear. Ok. Tá bom. Vamos ver o da Kailane Natiane, que não abriu a câmera. Não, cara, não. Kailane. Compartilha conosco, Kailane. Boa noite, vou abrir aqui. Boa noite. Tá compartilhando? Espero que sim. Tá aparecendo aqui. Isso, agora foi. Bom, o meu, como os outros, foi também linear. Eu só não sei por que ele não começou exatamente aqui do zero. Sim, ele passa uma reta média com os pontos que você tem, né? Sim. Tá linear? Não sei. É a primeira aproximação, botar uma A primeira reta, esses aproximação. pontos aí, né? Você calculou a equação, Kailane? Não, eu acabei esquecendo de colocar a equação aqui. Ah, tá. Porque... o dela vai ter um coeficiente linear, vai ter um coeficiente linear, não tem só angular, né? Mas dá para ver, porque, enfim, começa ali, a reta começa em 0, ela tem 10 metros, né? Com 0 PSI, o foguete dela chega aos 10 metros, se for linear. Mas, o Kailane, a pressão no gráfico está errada, né? Porque você está indo de 0 a 10, isso é só o número de pontos, né? Você não colocou a pressão no eixo horizontal, de fato, né? Foi, verdade. Exatamente. Foi até quanto? Qual foi sua pressão máxima? 100 PSI. 100 PSI? Ah, tudo bem. Dá. E você fez sempre 2 lançamentos com a mesma pressão para pegar a média, é isso? Sim. E você colocou legenda no seu gráfico? Ah, colocou em cima. Coloquei aqui em cima. Tá bom. E o que você acha, Kailane? Se continuasse aumentando a pressão e não estourasse a garrafa, ele ia continuar crescendo ali, ia diminuir, ia subir mais? O que você acha? Acho que ia continuar crescendo. Aumentando a pressão, se a garrafa não estoura, continua crescendo. Tá bom. Vamos ouvir os coleguinhas. Obrigado, então. Valeu. Posso apresentar o meu professor? Quem está falando? Nicole. Pai, você já não tinha apresentado, Nicole? Não. Oh, desculpa, pensei que você já tinha apresentado. Só compartilhar aqui rapidinho. Tá. Depois a Camila, que está com a mão levantada ali. Começou a aparecer? Sim. Sim. Dá um zoom aí para a gente enxergar melhor aí. Só um minuto. Eita, não. Tá, melhor. Sobe um pouquinho a tela aí. Isso que eu vou fazer. Meu gráfico, eu acredito que ele foi de forma linear, né? E quando eu fiz o teste, como eu estava conversando com o professor Victor antes de começar a gravar, eu fiz o teste só com a garrafa, sem ser foguete nada, só com ela mesmo. E eu estabeleci que minha pressão segura foi de 110 PSI, porque quando ela chegou em 115, ela explodiu. Eu até comentei do uso de EPI e tudo mais. Então, quando eu fui fazer os lançamentos, eu já sabia que quando chegasse em 110 eu devia parar, porque senão poderia ter um risco maior de explodir, até mesmo quebrar minha base. E eu acredito que ele foi de forma linear. A minha equação, ela tá só na conclusão, porque na hora de editar o gráfico, acabou sumindo, mas eu tinha colocado ela bem no cantinho, aí por estar editando, ele acabou sumindo. Mas eu deixei... Mostra a equação. Mostra a equação. Ah, não coloquei ela, eu coloquei só que ela foi linear, estabelecida pela bolsista. Você não obteve a equação. Sim. Nicole, você variou de 10 em 10? Variei de 10 em 10. Então, esse gráfico, você está vendo que os pontos eles não estão igualmente espaçados?
Sim. Isso foi um detalhe do Excel que eu fazendo assim, né? Não consegui mudar. Porque eu queria deixar o meu PSI até 110 certinho. Quando eu tentava arrumar o espaçamento dos pontos, ia só para 80. Eu não conseguia deixar claro que minha pressão foi até 110. Aí eu não sei se foi erro do meu Excel, do Google Sheets. Mostra a tabela para gente, Nicole. Só um minuto. O senhor quer dos alcances todos ou só ou da média? Da média. Porque está retinho demais, ô, Nicole. A física é difícil ter uma retinha tão bonitinha como a sua. Sim, e esse também foi um problema do meu Excel, porque quando eu mudava tudo foi questão dessa do 110 PSI, que eu queria mostrar que foi até 110, então ele estava uma curva bem suave. Quando eu mudei para 110, ele ficou retão. Eu também estranhei, na verdade. Você pode ter selecionado uma coluna errada. Você fez alguma coisinha errada, ô, Nicole. Tá? Deixa eu ver a legenda do topo da coluna. X médio e... Cadê a pressão? Pressão? Já fazer um gráfico de X médio contra pressão, precisa ter pelo menos duas colunas, né? X médio e pressão, né? Eu acabei por colocar só na outra, nessa daqui. Tá, mostra essa daí para a gente ver, então. Aqui, eu fiz 2 lançamentos para cada pressão, até chegar em 110. Cadê a coluna da pressão aí? Mostra a coluna da pressão. Aqui. A última é a pressão. E Sim, a última última é a pressão. distância. Tá, entendi. Em metros? Que é do tempo também. Tá. Então, sobe um pouquinho aí para a gente ver mais lá para baixo agora. Tá, então você foi aumentando a pressão de 10 em 10. Sim. Né? Sim, no gráfico está dando para ver isso, certo? Sim. Né? Até chegar em 110, que foi... Minha distância máxima foi 89 metros. Quase os 90. Sei. Tá, então, é quase impossível então, os pontos ficarem alinhados, ficarem em cima de uma reta. Sim. E é bem impossível também, porque se você for parar para reparar, conforme você vai aumentando a sua pressão, o seu erro de uma pressão de um lançamento para outro também aumenta. Se você for pegar os primeiros lançamentos, você vai ver que vai variar 10 centímetros de um lançamento, ou 50 centímetros de um lançamento para o outro. Nos lançamentos finais, você tem um erro, não é um erro, né? Mas é uma diferença de 2 metros de um lançamento para o outro. Então, já é algo que vai influenciar na média, né? Seu gráfico está... Eu percebi que influenciou na média. Eu pensei em deixar até 80, né, para o gráfico ficar certinho, mas eu quis colocar até 110 para mostrar que foi até 110. Tem que colocar tudo que foi medido, entendeu? Sim. Você vai fazer o seguinte, tá? Não vai pro relatório não vai contar. Mas depois, já que foi um erro no seu gráfico, você vai solucionar esse problema e depois você manda uma foto para mim que eu vou dar uma olhada no seu gráfico, tá? Não vai contar pro relatório. O relatório o que vale é o que está escrito. Mas para você ter a oportunidade de refazer esse gráfico e ver como se comporta, tá bom? E aprender a fazer, ver qual é o erro, tá? Ok, mais um pouquinho. Luiz Damiano, pode apresentar o seu? Desculpa, era a Camila. Camila. Mostra o gráfico, Camila. Quem quer mostrar o gráfico, levanta o braço, a mãozinha. Quem quiser mostrar o gráfico, levanta a mãozinha. Fala, Camila. Tá transmitindo? Tá o teu celular aí. Eu tô no celular. Eu tô no celular. Olha aí, ó. Então, eu tive também problema com o tempo, né? Quando eu lancei, estava chovendo bastante. Porém, o voo do foguete foi estável na maioria dos lançamentos. E a maior distância que eu consegui foi com a maior pressão que eu utilizei. Foi 120 PSI. E aí o foguete foi 180 metros.
Você tem até uma equação doidona toda a vida, mas tem uma equação aí, né? A equação que foi dada pelo Excel, e aí na conclusão depois eu coloquei o valor reduzido, né? Retirei os valores muito pequenos. E aí eu acredito que o foguete, a distância iria aumentar até uns 150 PSI por aí. Eu não fiz mais justamente porque estava chovendo e também já estava ficando tarde, eu não tinha como fazer mais lançamentos. E aí eu acredito que ele iria aumentar a distância até os 150, mas depois essa distância não iria aumentar tanto, né? Iria continuar aumentando aos poucos, mas a parede da garrafa iria aumentar pela quantidade de pressão. E aí o contato com o ar também seria maior. Interessante que você conseguiu utilizou a ferramenta polinomial, né, para poder fazer o ajuste. Isso. Gente, isso daí é uma coisa também que nas opções do Excel vocês podem ver, tá? Caso o gráfico de vocês não seja uma reta ou não se ajuste numa reta, existem outras opções. E no caso dela aqui, tem um polinômio gigantesco, mas tirando o último ponto, pode ser um gráfico que pode ir com raiz quadrada, logaritmo, enfim, tem algumas outras funções que dá para ajustar. Né? É que, a rigor, pessoal, vocês precisam excluir desse gráfico os pontos onde o foguete não saiu da base. Não tem sentido incluir nesse gráfico, né, pressões em que o foguete ficou na base, né? O gráfico, se você incluir, claro, sempre vai começar do zero, né? 0 metros, zero pressão, 10 metros, zero pressão, sei lá, 20 PSI, 0 metros, né? E aí começa a sair da base, né? Então, o que é relevante é só quando começa a sair da base, né? Nesse eu coloquei só a partir de 30 PSI, que 30 não saiu, mas 40 já saiu. E aí de 0 a 10, de 0 a 20 eu não cheguei a colocar. Então, se você tirar o ponto referente a 30, que é 0 metro, né, você começa ali do 40. Aí do 40 até o último, pronto, ali já é uma reta perfeita. Entendi. Tá bom, Nicole. Obrigado. Pode parar de compartilhar. E aí o Pedro Degusto está com a mãozinha levantada, a Raíssa também. Agora é para quem quer apresentar, hein? Vamos lá, Pedro. Tá dando para ouvir? Vai lá, Pedro, contigo mesmo. Compartilha aí, Pedro. Ok. Você está conseguindo ouvir? É um pouquinho estranho, mas está dando para ouvir. Dá para ouvir melhor? Pedro, você cometeu o mesmo equívoco que outros coleguinhas aí. No eixo horizontal não estão as pressões, né? Estão na sequência dos pontos, né? Eu coloquei ela como um dos dados do gráfico, né? Um dos valores. Eu não me atentei a esse ponto. Mas, com relação às equações, eu descrevi nas conclusões, tanto a equação polinomial, que descrevia o gráfico aqui, que foi mais ou menos essa equação aqui, na ordem polinomial. Eu escrevi essa função, coloquei ela no décimo também, só que ela mostra um declínio também. Então, eu considerei como linear. Né? Eu considerei, tirando os pontos aqui que ficaram mais espaçados, como se fosse uma função linear. E aí as minhas conclusões estão ao redor da fórmula para o arrasto, que não teria como ser um alcance linear, porque uma vez que o arrasto, a força de arrasto é proporcional ao quadrado da velocidade, você teria uma força cada vez maior agindo sobre o foguete, e a partir de um certo ponto, essa força faria com que o alcance diminuísse, né? Já que o foguete, diferente de um foguete convencional que tem propulsão a todo momento, até que o combustível acabe, o nosso foguete tem uma propulsão inicial, e depois ele só tem forças externas agindo sobre ele, né? Então, daí eu concluí que a distância cairia. Ok. Muito bem, Pedro. O Pedro já colocou exibiu, né, a equação
do arrasto aí, né? E mostra que é dependente do quadrado da velocidade. E com maior pressão, maior a velocidade. Portanto, maior o arrasto, que é sempre uma força contrária ao movimento do foguete, né? Então, qual a sua conclusão, então? Se aumentar a pressão, o que vai acontecer com o alcance máximo, Pedro? Em um momento, ele vai começar a diminuir. Vai começar a diminuir. Isso. O freio, digamos assim, vai começar a ficar tão grande, né, que vai impedir o seu foguete de ir cada vez mais longe. Exatamente. Né? Tá bom, ok, obrigado. Raíssa, está com a mãozinha levantada. E os demais, vão levantando a mãozinha aí, por favor. Raíssa, pode compartilhar. Então? Ainda não. Apertou o botão verde? Não, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Ah, tá. Ok, vou compartilhar. Um momento. Aí, tá vendo? Sim, estamos vendo. Eu tive um errinho também na hora de colocar o nome nas abscissas e nas ordenadas. Aqui embaixo não é pressão, não é X, é só um número. Aqui sim, onde está o pontinho verde, é a pressão. Tá vendo? Mas a pressão foi de 10 em 10, ou seja, esse 0 pode ser 0 pressão, 1 pode ser 10 PSI. Só que eu comecei no 30, porque abaixo disso o foguete não estava saindo da base. Ah, então o 0 é 30 PSI, certo? Não, 0 é 0. Aqui na segunda bolinha verde começa a subir a pressão. Isso já é 30 PSI. É, 30. É. E aí eu percebi que à medida que a pressão foi subindo, a cada 10 PSI, o alcance do foguete também foi subindo. Apesar dele ter caído algumas vezes, mas foi por causa do arrasto, do vento. Eu acredito que ele vai continuar sendo linear, se eu fosse aumentar a pressão e ele não explodisse. Só isso. Então, o gráfico que tem alguma significação aí é o azul. Isso é o X máximo. Não o verde. O verde é a pressão que ela foi colocando. Que devia estar lá no eixo horizontal, entendeu? Tá. Isso mesmo. Para de compartilhar, tá? Ok, está dando uma reta. E o que você acha sobre o aumento continuado da pressão? O que vai acontecer com o gráfico? Eu acredito que vai continuar reto. Que a cada vez que eu for aumentar a pressão, o alcance também vai aumentar. Não vai diminuir, não. Tá bom, vamos ver o do Lucas Marconi. Boa noite, professores. Só deixa eu rapidinho apresentar. Tudo certo? Estão conseguindo olhar? Sim, estamos vendo. O meu foguete ele acabou saindo da base já no 10 PSI. Eu achei até um pouco confuso, mas ele saiu. Enfim, a minha curva ela teve alguns desvios, mas majoritariamente ela seria linear. Então não seria uma curva, perdão, do equívoco. Mas, enfim, o último lançamento ali no 90, acabou que o foguete bateu numa árvore e foi meio que foi um fora da linha. E, uma explicação do porquê que eu fui só até o 90 PSI. Infelizmente, eu estava acompanhado somente de uma pessoa e essa outra pessoa não conseguia passar e eu estava com minha mão machucada. Eu não conseguia começar a pressurizar a partir desse 90 PSI. Eu tentei chegar até o 100, mas estava machucando, eu achei melhor não fazer, porque eu não conseguiria fazer o outro lançamento de média e eu fiquei só pelo 90. Mas a partir da manipulação das fórmulas dentro do Excel, eu percebi que o módulo vetor de velocidade inicial, não sei se foi certo, mas o V0, a partir de cada lançamento, ele ia tendo um decréscimo. O intervalo dele ia decaindo, então é uma teoria, né? Eu creio que cada vez mais a velocidade, o V0 iria diminuindo, e no caso o foguete teria
um declínio na distância, então ele seria um gráfico logarítmico. Ele faria uma curva com um grande crescimento, e depois ele sairia com pequenas distâncias, aumentando de pouco em pouco. Ok. Tá bom, ok. Mais Perfeito. alguém Obrigado. quer compartilhar? Mais uma pessoa? Já chegamos aqui às 9h30 praticamente. Se não tiver um voluntário, eu vou ter que indicar mais um voluntário. Laura Paulista, vamos lá. Laura Paulista Borges. Vai, apresenta aí. Tava com um cara que Boa noite. O cara dormindo. Tava dormindo ela. Peguei. Boa noite. Peraí, deixa eu apresentar. Onde que aparece? Para compartilhar? Compartilhar a tela. Tem share screen. Com o mouse lá embaixo vai aparecer um botão verde chamado Share Screen. Não tô aparecendo não. Peraí. Ué. Ah, tá, achei. Tá aparecendo? Agora sim. Esse foi o meu gráfico. Na verdade, eu acho que eu acabei trocando a posição. Acho que eu coloquei a pressão no eixo vertical, ao invés de colocar ele no horizontal. E o meu foguete, ele saiu da base a 30 psi. E a minha curva, ela foi linear. Não, peraí. Na verdade, eu não sei o que eu fiz aqui no... Você fez o mesmo erro que vários outros fizeram aí. Entendeu? Não fizeram o gráfico direito e não correram atrás para aprender a fazer o gráfico direito. Ou estão desaprendendo, porque antes vocês sabiam fazer isso. Vai. Exato. Tem que ir lá uma olhada na aula, né? Que está gravada, gráfico de Excel. Tem uma aula só sobre o uso do Excel. Agora que eu parei para analisar os outros gráficos que estão sendo apresentados e eu percebi que o meu ele tá meio estranho. Eu vou detonar esse relatório. Eu vou ter que fazer isso. Acho que vou ter que dar mais uma aula de Excel para eles, hein? Eu tô achando. Fazer gráfico, fazer a revisão. Revisão, pessoal. Pô, professor, se você pudesse fazer mais aprofundado sobre gráficos, eu agradeceria muito, porque tem certos assuntos que, para foguete, para achar no YouTube é complicado. Eu sei que você deu a aula, mas é porque na questão de gráfico, como entra em muitos subtópicos dentro do Excel, tem certas questões que a gente utiliza em gráfico de foguete que eu tenho muita dificuldade de encontrar. Eu ia até falar isso. Por exemplo... E eu também apanho para fazer esses gráficos um pouco. Ah, é? Uhum. Se desse, seria gratificante. Tá, tudo bem. A gente pode incluir isso aí, né, Canali? Vamos fazer uma revisão. Tá bom, fica meio confuso a gente decidir alguma coisa em cima disso daí. Mas aí, qual é a sua percepção? Você tem a tabela, né? Você sabe que foi aumentando a pressão, foi aumentando a distância. Mas e aí? Aumentando ainda mais a pressão, o que vai acontecer com a distância? Vai continuar aumentando linearmente? Eu acho que ela vai continuar aumentando linearmente. Seria bacana, uma forma de dúvida. Sei lá. Ok, obrigado, Laura. Obrigado. Último voluntário? Todo mundo fez o gráfico errado, né? Por isso que estão aí querendo... o Hugo Plant levantou a mãozinha. É para mostrar o gráfico, né, Hugo? Isso. Tá bom. Fez direito o gráfico, né? Acho que sim. Ok, vamos ver. Tá. A gente já está compartilhando? Estamos compartilhando. Lá embaixo está a pressão em PSI, à esquerda está a dispersão, né? Aí meu alcance médio ficou nessa linha azul aqui e eu usei aquela ferramenta que o Vitor estava explicando no grupo para descobrir qual que se encaixa mais. Aí a minha aqui deu
uma reta polinominal com essa equação e a formação dela sendo esse aqui, que tipo, tinha que ser o mais perto de 1 para encaixar. Aí esse foi o melhor valor que eu achei. Aí daria uma reta de ordem 2. Ou não é uma reta, não. Reta não. Reta de ordem 2 é uma parábola. Não, é polinominal. Esqueci, foi mal. Aí depois eu teorizei que se a garrafa passasse muito da pressão que explodiria, ela iria perder ela ia cair cada vez mais perto, porque ela ia perder a estabilidade por causa da raster. E eu fiz os testes até 90, porque a saia do foguete estava descolando, porque a garrafa estufava por causa da pressão e estava soltando as aletas. Aí até 90 ficava tudo no lugar, por mais que a garrafa aguentasse até 110. Certo. Muito bem, tá bom, ok. Tá, pode parar de compartilhar. Pessoal, encerrando aqui rapidamente. Enquanto na tarefa prática anterior vocês tinham que descobrir o volume de água, né, mais adequado para colocar no foguete, para ir mais longe, vocês tiveram que refazer, etc., né? Esses começaram com 0 volume de água, depois, né, 1/10 do volume da água do foguete, 2/10, até vocês encherem o foguete de água e aí ele não saiu da base de novo, né? E vocês viram que deu uma curva que subiu e desceu. E aí o ponto mais alto que ele ia era aproximadamente 1/3 ali do volume do foguete, né? Então, foi uma atividade prática que não implicava em riscos para vocês, né? Pois a pressão foi mantida constante, um valor seguro, né? E aí vocês foram mudando o volume, né? E ao aumentar o volume, na verdade, diminuiu o alcance do foguete, né? Porque a pressão era sempre a mesma. Aqui, para a gente fazer uma experimentação, a gente teria que entrar numa área de alto risco, né? De pegar um foguete e fazer lançamento sempre bem à distância, né? E aumentando a pressão e medindo, né, a distância que ele alcançaria, né? Uma tarefa arriscada, certamente sujeita a explosões, nas explosões sujeita a destruir a própria base, né? E é claro, a gente não quer levar vocês a esse nível de periculosidade, né? Porém, a teoria, né, o conhecimento teórico das forças que estão atuando sobre o foguete, né, testes feitos em túneis de vento, sobre essa força de arrasto, né? Pega um túnel de vento, o túnel de vento é um ventilador grandão, né, ou muitos ventiladores grandes, mas tipo um funil. Imagina um funil, desse que você tem lá na cozinha. Só que é um funil grandão. Então, na boca do funil, você coloca vários ventiladores. Mas o funil tem um tubinho por onde sai a água lá embaixo. Funil. Pois é, todo aquele ar que você está jogando na boca do funil tem que passar pela boca do funil, pelo bico do funil. Então, ali cria uma região de altíssima velocidade. É assim que se faz os túneis de vento. Quando você coloca um avião lá dentro e joga o ar, né, passando pela fuselagem. E aí você mede a estabilidade do foguete, do avião, de um carro, de um ônibus, o que você precisar, de um míssil, né? E com isso você vai testando, né, a forma aerodinâmica para minimizar o arrasto. Porque dentro de um tubo de vento, você mede a força de arrasto. Mede. Você tem o vento, né? Mas o vento, não importa se é o corpo indo ou o vento vindo. O que interessa é a velocidade relativa, né? Ao invés de você lançar o objeto, é mais fácil você lançar um vento no objeto, né? Mas a velocidade é a mesma, né? E lá se mede tudo, né?
força num sentido, no outro, um monte de molinhas lá, por exemplo, né? Sensores, e você mede tudo isso, né? E com isso se deduz uma equação, uma primeira equação, né? Que até foi apresentada aqui, onde a força de arrasto depende do quadrado da velocidade. Então, aí o Vitor, que já apresentou para vocês, né, a cinemática do movimento balístico, sem resistência do ar, né? Apresentou também a equação de Tsiolkovsky, que não considera a presença da força-peso nem a da resistência do ar, só a do empuxo, né, do material sendo ejetado e a velocidade que ele transfere para o corpo. Apresentou também uma PowerPoint sobre a dinâmica, não foi, Vitor? Dinâmica, Exatamente. né? Mas só com a força-peso, né? Só com a força-peso. Pois é. Então, agora, está na hora do Vitor, né, fazer uma apresentação em breve para vocês, né, das consequências, né, de um movimento, de um foguete, com velocidades grandes. Ou seja, a partir de algum certo ponto, a força de arrasto, como vocês viram, depende do quadrado da velocidade, do modo da velocidade. Quanto maior a pressão, maior a velocidade. Mas chega uma hora que essa força de arrasto vai ser grande demais. É você colocando a mão do lado de fora da janelinha do seu carro, né? Mão aberta assim. O carro está 10 km por hora, essa mão fica ali, né? Agora, seu pai pisa lá no acelerador, bota 160 km por hora, essa mão vai dar para trás, né? Ou seja, força de arrasto, né? Ela cresceu, né? A área da sua mão é a mesma. Mas por que agora a sua mão está sendo jogada para trás? Velocidade, né? Entendeu? Então, a gente vai agendar aqui com vocês, não agora, tá? Mas uma apresentação onde vamos deduzir as equações horárias, né, Vitor? Exato. Desconsiderando, se eu não me engano, o empuxo, né? Desconsiderando o empuxo, exatamente. Sim. Vamos complicar devagarinho a vida de vocês, né? Entendeu? Porque primeiro a gente fez só a cinemática. A cinemática não está nem aí com a presença das forças. Só descreve o movimento, né? Pode ter uma aceleração e pronto, né? Mas não se preocupa com a origem, né, dessas forças. Isso é a cinemática. Aí vem a dinâmica. Da dinâmica, quando você coloca só a força-peso, você deduz as equações da cinemática. Está aí a força-peso, sempre para baixo, e com isso você tem lá a dedução de todas as equações horárias que o Vitor já deduziu, né? É a dinâmica, mas só com força-peso. Depois pusemos só a força de empuxo, a famosa equação do foguete, equação de Tsiolkovsky. E o que está faltando agora? Um passo a mais na teoria, né? Para ampliar os seus horizontes do conhecimento das forças que atuam sobre o foguete e, consequentemente, das equações horárias, né, do movimento do foguete sob a ação da força peso, que está sempre ali, e da força de arrasto, que a rigor, está sempre ali. Mas quando a velocidade é baixa, vamos desprezar, né? É pequenininha. Mas aí o Vitor vai fazer uma boa apresentação para vocês verem, né, a importância de se considerar, é claro, a força de arrasto, né? E, como vocês podem imaginar, a álgebra envolvida vai ser um pouquinho mais complicadinha. Em algum momento ele vai ter que usar cálculo diferencial integral. Em todo ele momento. Vai evitar o máximo. Ele vai deduzir, chegou aqui um quadradinho, aqui eu vou fazer uma operação que vocês não sabem ainda. Mas o resultado é isso, entendeu? No final tem equações simples, né? Quer dizer, simples entre aspas, né? Mas, enfim, né? E aí precisam ver, né? Aí vai botar gráficos para transformar aquelas equações que às vezes vão aparecer no logaritmo neperiano, no exponencial, e aí a gente transforma isso em gráficos para a gente enxergar, né, o que está escrito naquelas equações, né? O gráfico é isso, né? Ele traduz uma equação, né, de uma forma que até um cego vê.
Se você faz um gráfico, bota uma linha espessa em cima, uma certa saliência, consegue, com um dedinho, ele vai até ele ver, né, o que a equação está descrevendo, né? Então, o próximo passo é a gente ter essa apresentação do Vitor sobre a dinâmica, né? E da dinâmica, deduzindo as equações horárias do movimento foguete sob a ação das forças reais, né? Peso e resistência do ar, né? Só para complementar, Canali, ainda assim, para a gente poder estudar a resistência do ar, a gente vai precisar fazer uma pequena correção, né? Porque a verdade é que levar em consideração a resistência do ar com o quadrado da velocidade, como o Pedro mostrou para vocês na equação, deixa as equações mais difíceis. Então, eu vou simplificar a resistência do ar nesse caso. E já fica complicado, tá? Importante que uma coisa que eu vou deixar importante para vocês aqui, que vocês vejam, se vocês puderem revisar a aula de dinâmica, onde eu falo um pouquinho do cálculo diferencial integral, vai ser importante. Por quê? Nós vamos precisar utilizar essas operações para obtermos as funções horárias. Foi justamente para isso que eu incluí o cálculo, porque para movimentos oblíquos, ou movimentos sem resistência do ar, a gente não precisa de cálculo diferencial para determinar as funções, as equações horárias que obtivemos, né? Mas eu coloquei, né? Eu entrei e introduzi o cálculo diferencial integral para vocês, porque a gente ia precisar mais para frente. Então, como já tem bastante tempo que essa aula foi dada, vocês voltem lá no vídeo, tá lá no canal da UBA, dá uma olhadinha, e aí vocês vão ver quais vão ser os métodos que a gente vai utilizar para poder encontrar as equações horárias, tá bem? Só para... Já deixa aí uma tarefinha que é para vocês, que é rever o vídeo. Sim, está tudo lá no canal da UBA, né? youtube.com/oficial. Aí tem um playlist lá, que acho que é só iniciação científica, e aí dá uma olhada lá, né? Assim como do Excel, olhem lá também, por favor, né? Então, em breve aí, sei lá, amanhã ou depois, vou divulgar a circular com as tarefinhas, entendeu? Não estou com nada em mente no momento, muitas viagens, muitos eventos. Cheguei hoje de manhã aí de um outro evento, né? Mas depois vou conversar com o Vitor, ver aí uma data adequada para ele apresentar também e divulgaremos para vocês, tá? E, é claro, né? Tudo isso é no intuito aí de ampliar os seus conhecimentos, né, na parte dos foguetes, ainda que estejam sendo lançados com água e ar comprimido, né? Tá bom? De repente, em breve, a gente vai fazer uma atividade com vinagre de carbonato, fazer meio rapidinho isso, e que antes que acabe o ano, a gente quer que vocês estejam construindo foguete de propulsão sólida, né? Mas, para isso, você tem que saber a teoria das coisas, né? E nessa teoria está conhecer também, então, a influência do arrasto. E, portanto, mais importante ainda, você minimizar o coeficiente de arrasto, né? Que está ligado à forma do seu foguete, a fuselagem dele, né? E aprender a fazer com segurança, né? Porque quando entrarmos em motor de propelente sólido, aí não corta a mão, né? Você tem liberação de gás a altíssimas temperaturas de um motor de propelente sólido. Então, a segurança ela vai ter que ser multiplicada por 10 metros. Vai ter que ficar... Vão ter uma série de protocolos que vocês vão ter que seguir e não é igual a um foguete de garrafa PET convencional, que vocês estão utilizando ar comprimido ou vinagre, mistura de vinagre com bicarbonato. Então, já vão treinando a segurança desde já, porque a hora dos motores de propelente sólido, vocês vão ter que estar com isso afiadíssimos. Sim, então não se esqueçam da segurança em nenhum momento. Ok, pessoal? Coloque aí a presença, por gentileza. Hora da presença. Aí. Estou com 41 participantes no momento aqui. Vocês estamos com 60 bolsas sobrando, para você ter uma ideia, Vitor. Acho que os corajosos, os 40 aqui,
né? Antes tínhamos bem mais que 100, né? Começamos com 99 bolsas, né? E parece que a grande parte dos que iniciaram desistiram, né? Alguns entraram, alguns ainda têm contato, né? Ficaram como ouvintes, então não estão nas reuniões presenciais no horário, mas assistem depois, né? Sim. Inclusive o Kaique, né? Ele não tá aqui mencionou, hoje, ele entrou em contato comigo dizendo que realmente ele está como ouvinte, mas que ele mandou um áudio para mim, né? Agradecendo, né? Porque ele não utilizou o foguete que a gente vê como um foguete campeão, foguete recordista. Ele utilizou outro tipo de foguete que ele pesquisou e os conhecimentos que ele aprendeu aqui, ele agradeceu, inclusive, né? Que se não fosse a iniciação científica, ele não teria testado uma série de coisas. Ok. É o que o Pedro falou, começa com 40, termina 4. É esse aí. Professor, fala, Nicole. a respeito dessa questão desse relatório, vai ter o risco dele ficar incompleto e perder a bolsa? Vai, não. Não faça isso comigo, por favor. Essa bolsa é minha vida. Só mas sucessivos incompletos é que pode desligar você, entendeu? Mas pensa o seguinte, entendi. Se você tem interesse e agora só tem 40 alunos e tem 60 bolsas sobrando, você pode perder uma e ser indicada para outra. Ai, meu Deus. Perde mesmo. Não, é porque realmente eu não sei o que aconteceu com o meu gráfico. Eu realmente não sei. Eu não quero perder a bolsa, sabe? Não. Fica tranquila, você entregou a atividade. Agora, uma coisa, algo que eu tenho que mencionar aqui, como quem corrige os relatórios de fato, é que essa tarefa ela dependia muito do gráfico de vocês, certo? E os gráficos, pelo menos, a maioria que eu vi aqui estavam com muitos erros, né? Então, não esperem uma boa nota para essa tarefa. Tá bom? Tá bom. Sim, não me dando incompleto tá ótimo. Não me dando. Sim, mas o que eu falei a ausência de entrega de atividade é excluído. Entendeu? E se você tiver uma sucessão aí de 3 incompletos, também você vai para o espaço, entendeu? Ah, então, entendi. Não é Tá só bom. fazer por fazer, não, entendeu? É para fazer com Sim, empenho com para fazer certeza. certo, fazer o melhor possível, né? Então, deixa eu ver aqui, vou encerrar a gravação. Encerrei a gravação.